conjunto dos números irracionais, né, é representado pela letra I. É o conteúdo que começa a partir da página 32 do nosso livro didático. Bom, o conjunto dos números irracionais surgiu da necessidade para obtermos algumas medidas. Exemplo seria que se eu tivesse esse quadrado, né, de área de 2 metros quadrados, né? Se eu quisesse descobrir quanto equivale um lado desse quadrado, como é que eu faria? Eu sei que nós sabemos que a área de um quadrado é dada por lado ao quadrado, ou então lado vezes lado, mas como tem a mesma medida, né? Então lado ao quadrado. Então seria o lado é x, então x ao quadrado igual a 2. Para eu saber só esse comprimento, né, eu teria que isolar minha variável x. Então, a potenciação, quando a gente tem que tirar esse 2, que é o expoente daqui de cima, né, e a operação inversa da potenciação é a radiciação. Ou seja, então esse 2 teria que passar para o outro lado como sendo uma raiz. Então x seria igual a raiz quadrada de 2. E raiz quadrada de 2 dá o número, raiz quadrada de 2, quando se eu usar a calculadora, vai dar 1,41, 42 e infinitas casas aqui, né? Veja que nós não temos um período que se repete, né, depois da vírgula. Então, nós não podemos transformar esse número em um número racional, em uma fração, né? Então, é irracional, já lembra da gente dos racionais, né? Os racionais são todos os números que podemos escrever na forma de fração, né? Então, se é irracional, é porque ele não pode ser escrito na forma de fração. Que essa A sobre B com esse A pertencente a Z e B pertencente ao Z, asteriscozinho, né, que é o Z não nulo, isso seria a minha forma dos números racionais. Ou seja, se ele não for racional, ele vai ser irracional. Esses são exemplos de alguns números irracionais. Aqui, raiz de 3, raiz quadrada de 3 menos raiz quadrada de 8, raiz de 2 sobre 2, 4 raiz de 7. Quando eu estou dizendo raiz, né, mas fica subentendido aqui que é raiz quadrada, viu? Não aparece o índice aqui, mas quando não aparece é porque é raiz quadrada. Tem um número bem conhecido na matemática que é o número π, representado por essa letra aqui. Esse número π é uma razão que existe entre a circunferência e seu diâmetro. Ou seja, se nós pegarmos qualquer circunferência e medirmos o tamanho dela, tipo se eu cortasse ela e estirasse, daria esse tamanho, né? Se eu pegar esse tamanho, que seria o comprimento dessa circunferência, e dividir pelo diâmetro, que é o comprimento de um lado ao outro do círculo passando pelo meio, é o diâmetro. Então, se eu dividir o comprimento pelo diâmetro, então vai dar igual a meu número π aqui, 3,14159265, que também não tem período, né? E é um número irracional. Então, para representar os números irracionais, uma reta, né, a gente leva em consideração a reta normal aqui, né, dos números racionais, né? Então, os valores negativos para um lado, à esquerda do zero, os valores positivos à direita do zero. Temos também o conjunto dos números reais.
representados pela letra R, né? O que seria o conjunto dos números reais? O conjunto dos números reais é a união entre o conjunto dos números racionais com o conjunto dos números irracionais, né? Aí, claro, né, como a gente já viu, os naturais e os inteiros estão contidos nos racionais. Então, aqui são alguns subconjuntos dos conjuntos dos números reais, né? Se for conjunto dos números reais não nulo, R asteriscozinho. Conjunto dos números reais não negativos, R, e embaixo aqui um sinalzinho de mais. Conjunto dos números reais positivos, R asteriscozinho, sinalzinho de mais aqui embaixo. Conjunto dos números reais não positivos, R com sinalzinho de menos. Conjunto dos números reais negativos, R asterisco com sinalzinho de menos aqui, né? Que quando tem um asteriscozinho, né, como já foi visto em aulas anteriores, é o conjunto tirando o elemento zero, né? É um conjunto infinito, né, e ordenado entre dois números reais, não é? Existe uma infinidade de números. Então, entre dois números reais existem infinitos números reais. Então, vamos lá, né? Calcule a medida da diagonal de cada retângulo e classifique o valor obtido em racional ou irracional. Digamos aqui, eu tenho o que seria a diagonal de um retângulo. A diagonal é o comprimento do vértice aqui do retângulo até o outro vértice aqui do retângulo. Então, como é que nós calculamos? Poderia ser essa diagonal ou essa, né, que teria o mesmo tamanho. Como é que a gente calcula a diagonal de um retângulo, né? Lembrando que o comprimento aqui é raiz quadrada de 28 e a largura aqui é 2 que multiplica a raiz quadrada de 2, isso tudo em centímetros. Então, para calcular o comprimento é raiz quadrada de 28 e a largura é 2 raiz quadrada de 2. Então, como é que a gente calcula? Vamos chamar a diagonal de D, né? E vamos elevar ela ao quadrado. Então, a diagonal ao quadrado tem que ser igual ao comprimento ao quadrado. Seria o comprimento ao quadrado mais a largura ao quadrado, né? Então, a diagonal ao quadrado vai ser igual. O comprimento é raiz quadrada de 28, né? Eleva ao quadrado mais L ao quadrado é 2 raiz quadrada de 2. Então, 2 multiplica a raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado também. Como é que eu calculo uma potência de uma raiz? Então, se é potência, então o expoente diz quantas vezes a base será multiplicada com ela mesma, né? Então, seria raiz quadrada de 28 vezes raiz quadrada de 28. Existe uma propriedade da radiciação, né, que quando temos raízes com o mesmo índice, uma multiplicação entre elas, eu posso transformar as duas raízes em uma só. Então, seria raiz quadrada de 28 vezes 28, né? Os números entrariam para dentro da mesma raiz. Mas raiz quadrada de 28 é igual a... Isso é a mesma coisa que eu ter 28 ao quadrado, né? Que seria 28 vezes 28. Aí eu posso cancelar e cancelo aqui com o índice da raiz, que é 2, e vai ficar só o 28. Então, D ao quadrado vai ser igual a 28. 2 raiz de 2, né? 2 raiz de 2 que multiplica 2 raiz de 2. Então, a gente multiplica os números que estão fora da raiz, 2 vezes 2, 4, vezes
aqui é o mesmo procedimento que eu fiz aqui em cima. Então raiz quadrada de 2 ao quadrado. Aí eu posso cancelar, ou poderia fazer 4 vezes 2 ao quadrado é 4. Então 4 que multiplica raiz quadrada de 4, 2, 4 vezes 2, 8. Então mais 8. Então diagonal ao quadrado vai ser igual a 28 mais 8, 36. Diagonal vai ser igual, né? Passa a raiz quadrada. Seria mais ou menos a raiz quadrada. Só que nós estamos falando de distância, então não existe distância negativa, né? Tem como eu medir um comprimento e dizer que ele deu uma distância negativa, né? Então a gente desconsidera o valor negativo. Então raiz quadrada de 36. Então a diagonal vai ser igual a raiz quadrada de 36, 6. Né? A unidade está em centímetros, então 6 centímetros. E 6 é um número racional. Tem também outra atividade aqui, né? Dizemos que o número positivo n é a raiz quadrada de p se esse n elevado ao quadrado for igual a p. Veja como podemos determinar um valor aproximado para a raiz quadrada de 10 com uma casa decimal. Então, raiz quadrada de 10, ele quer um valor aproximado com uma casa decimal, né? Então, temos que saber o que? Qual número que é elevado ao quadrado dá mais próximo de 10, né? Então, só eu fazer aqui a tabelinha ao lado. 1 ao quadrado dá 1, 2 ao quadrado dá 4, 3 ao quadrado dá 9, 4 ao quadrado dá 16. Então, note que o número elevado ao quadrado que está mais próximo de 10 vai ser o 3. 3 ao quadrado dá 9. 4 ao quadrado será logo o número que vem após o 10, né? Então, que daria 16. Então, a raiz quadrada de 10 vai estar entre o 3 e o 4. Então, raiz quadrada de 10 é maior que 3 e menor que 4. Então, a gente vai pegar como a raiz tem que ser maior que esse 3 aqui, então a gente vai pegar, digamos, o 3, né? É 3, alguma coisa, né? Que o 4 já passaria. Aí, digamos que eu queira saber quanto é que dá 3,1 elevado ao quadrado. 3,1 eu faria o quadrado desse número, né? Que dá 9,61. Faço 3,2 ao quadrado, vai me dar 10,24. 10,24 já passa. Então vai estar, a raiz quadrada de 10 vai estar entre 3,1 e 3,2. No livro aqui, que está mostrando aqui o exemplo, ele considerou a raiz quadrada de 10 como sendo aproximadamente 3,2. Quando eu tenho esse tracinho com esse tiozinho em cima, esse tiozinho aqui em cima, quer dizer que isso significa aproximadamente. Ele deu que dá 3,2, só que está entre 3,1 e 3,2. Então eu pegaria 3,1, aí iria fazer as contas, eu já fiz aqui, daria 3,16 ao quadrado, que daria bem próximo aqui de 10. Já iria dar mais próximo de 10 do que 3,1. Só que ele calculou aqui com uma casa decimal. Se é com uma casa decimal, ele fez uma aproximação, arredondou esse número para cima, né?
daria 10, vem 1 para aqui, então deu 3,2. Por isso que no livro aqui ele calculou com uma casa decimal aproximada 3,2. Mas se tivesse 3,1 estaria certo, né? Porque seria uma casa decimal. Eu estou mostrando aqui porque tem questões que pedem com mais de uma casa decimal.